Já que você tocou nesse ponto, vamos então, né? Estamos no começo da temporada de resultados aí desse primeiro trimestre. Então, eu queria saber suas expectativas para os resultados das varejistas como um todo. Se você acha que vai pesar os números também ali, o cenário de restrição, o fim do auxílio emergencial, enfim. Qual que é a sua visão como um todo para esses resultados? Ótima pergunta. Olha, principalmente quando a gente pensa em empresa de varejo, eu gosto de começar exatamente como você falou, Paula. Vamos pensar primeiro no macro, né? Dado que varejo é um setor muito dependente do cenário econômico. Quando a gente olha o primeiro trimestre de 2021, o que aconteceu? A gente teve a segunda onda de Covid, então menos pessoas circulando, teve mais restrições ali, vários estados declarando estado emergencial. Então, tem essa questão do Covid. Tem um outro fator muito importante para o setor de varejo, que foi o fim do auxílio emergencial. Então, o auxílio emergencial ele foi pago até dezembro, ele só voltou agora, em abril. E, por fim, a gente tem um ponto importante, que em varejo isso é sempre importante, que é o efeito calendário. Ano passado, a gente teve um carnaval normalizado. E esse ano não tivemos carnaval. Além disso, outro fator curioso, ano passado foi um ano bissexto, então em fevereiro a gente teve um dia a mais, e esse ano isso não aconteceu. Então, de forma geral, isso não só para o setor de varejo, tá, mas para a Bolsa como um todo, eu acredito que o tom para esse primeiro trimestre de 2021, quando a gente olha para resultado, é um pouquinho mais de cautela, porque quando a gente for comparar com o primeiro trimestre de 2020, que a gente ainda não tinha Covid nos 3 meses, né? A Covid ela começou em março, a gente já tem uma base de comparação difícil. E quando a gente olha na comparação trimestral, ou seja, contra o quarto trimestre de 2020, também vai ser difícil por essas restrições adicionais da segunda onda que eu comentei. Partindo aqui um pouquinho para varejo, quando a gente pensa em varejo, é importante entender, varejo, né, é um setor enorme. Eu gosto aqui de dividir por subsetores. Então, vou começar aqui do que eu acho que vai ser o mais impactado e que vai ter um resultado um pouquinho mais fraco, que é o que a gente chama de varejo tradicional, ou seja, o varejo de lojas físicas. Aqui entram as empresas de vestuário, então, Renner, Riachuelo, Hering, Arezzo, essas empresas do varejo tradicional. Como eu falei, a gente tem todas essas restrições, então, de forma geral, vai ser um resultado fraco. A maioria das empresas deve reportar um same-store sales. Para quem não sabe, tá? Esse é um indicador super importante do varejo de loja física, que o investidor gosta de acompanhar, que é o crescimento de vendas mesmas lojas, ou seja, considerando as lojas que estavam abertas nos últimos 12 meses. Então, a maioria das empresas vai apresentar um same-store sales negativo, e isso vai sim se refletir em queda de margem, inclusive muitas empresas reportando aí EBITDA negativo. Então, para varejo tradicional, apesar dessas empresas ainda terem um pouquinho de exposição ao comércio eletrônico, que vai ajudar ali um pouco, ainda é um resultado muito fraco. Depois, outro segmento que a gente tem dentro de varejo é o segmento de supermercados. Supermercados têm se mostrado um setor mais resiliente aí ao longo dessa crise, né? Esse cenário de consumo em casa, ele continua muito forte, então ainda é um segmento que vai ter bons resultados. A gente deve ver, sim, um pouquinho de desaceleração em relação ao que a gente viu no quarto trimestre de 2020, principalmente pelo fato de que esse ano não teve carnaval, que normalmente ajuda essas empresas de supermercado, mas serão bons resultados e acho que dá sim para a gente colocar como um destaque positivo do trimestre. Carrefour, por exemplo, já divulgou os dados operacionais e eles tiveram um crescimento ali de same-store sales na casa de 11%, 12%, que é muito bom, pensando nesse cenário de pandemia que a gente está vivendo. E aí, por fim, que acho que esse sim vai ser um grande destaque, já falei um pouquinho aqui, mas a gente tem o comércio eletrônico. Então, as empresas de e-commerce que aqui entram, uma B2W, uma Via Varejo, Magazine Luiza, com todo esse cenário de restrição, menos pessoas circulando, isso ajuda o setor. Então, de forma geral, as empresas devem apresentar um crescimento de GMV, que é uma métrica, vocês podem entender aí como uma métrica de receita, muito forte, empresas aí como Magazine Luiza e Via Varejo reportando um crescimento de GMV acima de 100%, mas é importante entender que no e-commerce
muitas empresas adotaram estratégias de frete grátis para impulsionar as vendas e também de redução da taxa de comissão dos vendedores que vendem lá no marketplace. Então, a gente tem um cenário de vendas crescendo bastante, mas com um pouquinho de pressão de margem, tanto margem bruta quanto margem EBITDA, em função desses incentivos que a empresa está fazendo para crescer vendas. Sinceramente, eu acho que essa decisão faz sentido, a gente está vivendo um momento difícil, se a empresa tem espaço ali, em termos de rentabilidade, para reverter isso para o consumidor e alavancar vendas, acho que esse é um bom sinal e é por isso que e-commerce vai acabar sendo um dos grandes destaques positivos aí do trimestre.